Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, também nossos amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam muito bem-vindos para mais uma palavra que o Senhor tem para nós. Estamos ainda dentro do tema geral, Cristo, o centro conector da obra de Deus. Estamos vendo o livro de Colossenses, mensagem de número 19, os ternos afetos de misericórdia do novo homem. A leitura da Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Hoje vamos nos ater em um só versículo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, graças a Deus, hoje, esse final de semana, nós passamos juntos com alguns irmãos da liderança das igrejas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, estão aí, e alguns irmãos do Nordeste que tiveram que ir embora também, e alguns ficaram, né? E também alguns irmãos do Sul. Marcos Chapecó está aí, né? E eles passaram alguns dias no PAC, e tivemos 2 dias de comunhão, sexta-feira, sábado, e hoje é a cereja do bolo, segundo a mim, né? E nós estamos aqui juntos. De manhã já tivemos uma comunhão. Agora vamos ver o que o Senhor tem para nós na sua palavra. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que todos esses irmãos que vieram das lideranças das igrejas para passar alguns dias no PAC, todos eles, praticamente sem exceção, eles percebem o quanto foram ajudados esses poucos dias que passaram, né, juntos. E de um lado eles realmente agradecem a equipe do PAC, tem os tratado com muito amor, muito carinho, muito cuidado e respeito. E por outro lado, não tem perdido oportunidades para aperfeiçoá-los e também para ajudá-los a terem uma experiência excepcional ou sobrenatural para com o Senhor nesses dias. Mas uma coisa que eu queria comentar é que todos eles perceberam o quanto precisavam desses poucos dias para o Senhor poder mostrar qual a verdadeira finalidade da imersão da palavra e qual é a verdadeira finalidade de sair às ruas para, na pressão, experimentar como funciona a palavra profética que eles acabaram de imergir, e como essa mesma palavra na rua faz a obra de Deus. Quando eles tentam fazer de acordo com as orações que eles sabiam fazer durante esses anos todos, aprenderam, ou quando eles tentam, né, agir na rua pelo seu conhecimento natural, convencional, eles perceberam que muitas vezes não funcionava. Então, havia momentos em que o Senhor os deixava, no momento pareciam estar totalmente impotentes, não sabia como dar prosseguimento, e nessa hora eles pediam ajuda. Por isso, irmãos, na igreja não tenha medo de pedir ajuda. Nós estamos num corpo, somos a igreja, no novo homem. Não somos individualistas, não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos os irmãos como nossos membros do corpo de Cristo que nos ajudam.
Eles pedem ajuda e logo alguns chegam para ajudá-los a fazer imersão na palavra. E novamente a coisa começa a fluir. Por isso, irmãos, eles percebem o quanto eles precisavam dessa experiência para saberem o quanto eles ainda podem estar vivendo a vida da igreja ou vida cristã de uma forma convencional, de uma forma tradicional, mas que não precisa apelar para as coisas lá do alto. Colossenses 3, versículos de 1 a 4, nos exorta a buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, porque nós já morremos com Cristo e já ressuscitamos com Ele. Não precisamos nos limitar a viver nessa esfera terrena. Nós não precisamos viver como todos os homens vivem, nesse marasmo dessa terra. Nós podemos, irmão, pela ressurreição de Cristo, podemos viver lá no alto, viver no Espírito. E agora, com a ajuda da imersão na palavra, nós hoje, irmãos, somos levados a todo instante a viver na esfera do alto, lá do alto. Então, graças a Deus, eles tiveram essa experiência para mostrar, irmãos, o quanto nós precisamos de ajuda para percebermos quando estamos no automático, vivendo pelas habilidades naturais, pela maneira natural, de nos comportar na igreja, na nossa vida diária. Mas graças a Deus por essa experiência, eles têm experimentado o sobrenatural. Quando então eles são transferidos para a esfera celestial, aí o Senhor então passa a atuar de uma maneira sobrenatural, Bom, eu quero entrar nisso um pouco mais tarde. Então vamos primeiramente comentar esses versículos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O verbo usado aqui é revestir, revesti-vos, é verbo revestir. E o verbo revestir aqui em grego é enduo. Realmente refere-se a vestir, vestir-se, entrar em uma veste, é nesse sentido mesmo. É a mesma palavra usada para o versículo 10: e vos revestistes do novo homem. Porque Paulo, no versículo 12, usa o mesmo verbo do versículo 10? Porque ele está se referindo à mesma coisa. Revestir-se dos ternos afetos de misericórdia é o mesmo que revestir-se do novo homem. Graças a Deus, irmãos, o nosso velho homem já morreu com Cristo. Não precisamos, irmãos, mais tentar fazer as coisas boas no velho homem, tentar no velho homem não pecar, tentar no velho homem não fazer coisas ruins. Não precisamos, porque o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 6. Então, nós que já morremos com Cristo, nós não precisamos mais viver, irmãos, no velho homem. Nós já fomos transferidos de endereço. Qual é o nosso novo endereço hoje? O nosso novo endereço é o novo homem. O velho homem era um indivíduo pecador, escravo do pecado. Mas o novo homem é coletivo. Novo homem é a igreja. Novo homem é a nova criação. Então Deus nos inseriu, irmãos, nesse corpo de Cristo maravilhoso. No dia em que você aceitou o Senhor, não sei se você tem essa consciência, Deus o batizou com seu Espírito para dentro do corpo de Cristo.
e depois você aceitou ser batizado nas águas como um testemunho da realidade que aconteceu com você quando você creu. Quando você creu, Deus já te colocou como um membro do corpo de Cristo. Você não é um cristão individual. Você não é alguém que está sozinho nesse mundo. Uma vez que você aceitou Jesus, você passou a fazer parte de um organismo vivo. E esse organismo vivo é o corpo de Cristo. Você hoje é um membro vivo do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, nós nos revestimos, colocamos uma veste do novo homem. Nós tiramos a veste velha. Você já tirou a veste velha? Qual a veste velha? O velho homem. Tira. Se você não tirou, tira, né? Aproveita o testemunho do batismo para mostrar que você tirou a veste do velho homem e você vestiu a veste do novo homem. E é na veste do novo homem, quando você veste nesse novo homem, irmãos, há uma coisa chamada ternos afetos de misericórdia. Ó Senhor Jesus, essa palavra ternos afetos de misericórdia, ou melhor, afetos, ternos afetos, em grego é splankinon. Splankinon em grego significa as entranhas, as entranhas. Porque naquele tempo, o que eles acreditavam, que todos os sentimentos de compaixão, todos os sentimentos mais fortes de afeto, vêm do interior das entranhas, entendeu? Então, das entranhas saem os sentimentos mais fortes, mais profundos, né? De compaixão, de afeto e de misericórdia. Irmãos, quando nós estudamos o livro de Filipenses, nós percebemos, irmãos, que esse splankinon, ele vem de Cristo. Quando nós revestimos do novo homem, irmãos, no novo homem, Cristo é tudo em todos. Então, quando você se vestiu do novo homem, esse splankinon de Cristo também está nesse novo homem. Ele passa a habitar em você. Você passa a ter o splankinon de Cristo. Ternos afetos de misericórdia. A partir desse dia que você vestiu dos ternos afetos de misericórdia, você deixa de ser aquele homem mesquinho. Você deixa, né? Por isso que no capítulo 3 de Colossenses, versículo 8 diz como era a nossa vida no velho homem, né? Agora, porém, despojai-vos igualmente, quer dizer, tira essa roupa do velho homem, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que? Da ira. No velho homem, dentro de você só tem ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e nós mentimos uns para com os outros. Mas agora não. Agora, quando nós vestimos do novo homem, irmãos, dentro de nós tem um splankinon de Cristo, ternos afetos de misericórdia. Então, dentro de nós, irmãos, se encheu de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 9. Ele tinha nas suas entranhas esse splankinon, ternos afetos de misericórdia. O que aconteceu? Jesus não veio aqui na terra para ser recebido como um rei.
Não, ele veio aqui na forma de um servo. Ele veio para salvar o homem. Ele veio para tirar os homens dos pecados deles. Então, versículo 35 de Mateus 9 diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Vocês percebem que Jesus não veio ficar no hotel 5 estrelas, reunir um grupo de pessoas para falar dentro de uma sala. Não, ele veio aqui na terra, já percorria todas as cidades e povoados. É o que nós estamos fazendo hoje, indo para as ruas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, que é hoje a nossa responsabilidade, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, esta terra, depois que Satanás usurpou o governo dessa terra, que ele é chamado por Jesus de ser o príncipe desse mundo, e que o mundo todo jaz no maligno, e todos os homens da terra estão debaixo da sua escravidão. Por isso, irmãos, sem exceção, todos estão doentes, todos estão enfermos. Se não é enfermo fisicamente, enfermo psicologicamente. Mas graças a Deus, nosso Senhor veio como Salvador para curar as pessoas de todas as doenças e enfermidades. E versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Essa palavra, esse verbo compadecer-se é splankinizomai. É o verbo, que vem do substantivo splankinon, splankinizomai. Irmãos, nosso Senhor Jesus, quando olhou para os homens, olhou para as multidões, ele se compadeceu-se delas. Irmão, nós temos que estar vestido com esse splankinon. Quando nós vamos para ruas, então nós temos que nos encher dessa compaixão. Quando olhamos para as pessoas, irmãos, nós nos enchemos de compaixão. Queremos levar o evangelho do reino para essas pessoas, porque as multidões estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As pessoas aqui no mundo, na terra, estão perdidas. Ovelhas precisam de um pastor, e ovelhas precisam viver em rebanho. Mas hoje as pessoas estão cada um por sua conta, individualistas, egoístas. Por isso, irmãos, todos estão sofrendo, com suas doenças e enfermidades. Mas o Senhor Jesus veio salvar. Por isso, irmão, nós precisamos vestir-nos desse mesmo splankinon, quando nos vestimos do novo homem. Muito bem, depois eu vou dar continuidade a isso. Então, vestir-se do novo homem, irmãos, não é uma mera doutrina mas é uma troca de pessoa. Nós estávamos vivendo no velho homem, mas agora nós trocamos de pessoa, e essa pessoa agora é Cristo. Nós estamos vivendo agora em Cristo. Trocamos de endereço de pessoa, com novas virtudes humanas. Agora nós estamos podemos viver com as virtudes humanas de Cristo, isto é, com a humanidade perfeita de Cristo, para viver uma vida coletiva, visando a edificação do corpo de Cristo. Eu vou seguir, aqui diz Senhor Jesus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Quem aqui é eleito de Deus? Quem são os eleitos de Deus? São os que foram escolhidos por Deus.
escolhidos por Deus. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, vocês se lembram que versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O que quer dizer isso? Irmãos, antes do mundo existir, Deus havia escolhido você. Então você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus. Mas escolhido para quê? Escolhido para ser santo e irrepreensível. Só tem uma maneira, irmão, de nós sermos santos e irrepreensíveis: é de estar no novo homem. Por isso você já foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para você vestir-se do novo homem, para você viver no novo homem. Quer dizer, quando você viver no velho homem, você não está no lugar certo. O lugar certo seu, como escolhido de Deus, é viver no novo homem, tá? Então, 2 Timóteo 2,10. Segunda Timóteo 2,10. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Irmão, Paulo suportava tudo, mas é por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Nós suportamos tudo por causa de um grupo em que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu. Mas o Senhor escolheu para quê? Para ganhar salvação. Mas não é só a salvação inicial, mas a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Irmãos, Deus escolheu você, mas não só para ser um cristão mais ou menos, né? Não, o Senhor escolheu você. Ele quer, nesta vida mesmo, Ele quer que você alcance a salvação com eterna glória. É por causa desses eleitos, irmãos, é que nós suportamos tudo. Eu estou aqui, irmãos, falando essa palavra, é por causa dos eleitos. Não estou jogando, irmãos, palavra para o ar. Eu sei que essa palavra vai produzir fruto nos eleitos. Se você é um eleito, você vai alcançar ainda nesta vida a meta final da salvação de Deus. Qual é a meta final da salvação de Deus? É a glória. Romanos capítulo 8. Você é um eleito de Deus? Capítulo 8, versículo 18. Eu vou ler versículo 17 primeiro. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí vem uma condição: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então aqui existe um preço a pagar. Esse preço a pagar, irmãos, é sofrer com Cristo, sofrer pela edificação da igreja, sofrer pelos eleitos. Então o que é ser glorificado? Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, essa é a minha esperança, é a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Hoje, toda a criação caiu na vaidade, está esperando você alcançar a glória. Quando nós como filhos de Deus alcançarmos a glorificação, irmão, nós também vamos naquele dia libertar a criação debaixo da corrupção, debaixo da escravidão da corrupção, tá? Pois a criação, não é isso? Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, a criação toda aguarda a glória dos filhos de Deus, aguarda você alcançar o final da sua salvação. Você é um eleito? Se você é um eleito, você vai alcançar o final da sua salvação ainda nesta vida. E qual é o final da sua salvação, irmãos? É a glória. Você vai alcançar a glorificação, tá? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? Aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. O que quer dizer isso? Quer dizer isso, irmão, quando Deus conseguir, não sei se você sabe, o dia em que você creu em Jesus, você ganhou a salvação. Mas a salvação em que parte? Você sabia que você é formado de 3 partes? Você tem no seu íntimo, você tem um espírito humano, e você tem, além do espírito humano, você tem a sua alma. A sua alma é que faz parte da sua personalidade. Você é você por causa da sua alma. E o seu corpo é esse instrumento que Deus te deu para viver aqui na terra. Esse corpo, para mim, é uma casa alugada. Sabia? Para poder nessa casa viver a minha alma, a minha personalidade, mas a minha alma, a minha alma tem, na verdade, Deus criou o meu espírito para poder ter comunhão com Deus e comandar a minha alma. Então, o meu ser é de 3 partes: espírito, alma e corpo. O dia em que eu criei no Senhor Jesus, eu recebi a salvação de Deus. Eu ganhei a salvação eterna, ganhei a vida eterna. Mas eu recebi a vida eterna em que parte do meu corpo, do meu ser? Do meu espírito. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, está em João capítulo 3. Então nós nos tornamos filhos de Deus, nosso espírito foi salvo, mas a nossa alma ainda não foi salva totalmente. Então, a partir do dia em que você foi salvo, regenerado, o seu espírito foi regenerado, nasceu de novo, a partir daquele dia até o final da sua vida, você está trabalhando, Deus está trabalhando para salvar sua alma. E que significa você alcançar o final da sua salvação? É a salvação da sua alma. É isso que está escrito em 1 Pedro, não é isso? Dá uma olhada, 1 Pedro. Primeira Pedro, eu vou capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai.
Você foi eleito? Se você foi eleito segundo a presciência de Deus Pai. Sabe o que quer dizer presciência? Antes de você existir, Deus já te escolheu. Antes de você existir, Deus já pré-conheceu toda a sua história. Toda a sua história já era do conhecimento de Deus. Então você foi escolhido segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. O que é regenerar? Muitas pessoas falam: esse criminoso aqui precisa ser regenerado. Na verdade, não está bem usada essa palavra. Regenerar é nascer de novo. Deus nos fez nascer de novo. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós estamos fadados a morrer no velho homem, a viver no velho homem, viver debaixo da escravidão do pecado. Mas Cristo veio e morreu por nós na cruz, e na cruz Ele crucificou também o nosso velho homem. E quando cremos em Jesus, o nosso velho homem morreu com Ele. E não só isso, no terceiro dia Deus ressuscitou dentre os mortos. E não só nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo. E quando nós ressuscitamos com Cristo, irmãos, não somos mais escravos do pecado. Hoje, irmão, nós temos uma viva esperança. Que viva esperança é essa, irmãos? Qual a viva esperança? É a glória. Versículo 4, é a herança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Irmãos, o eleito de Deus tem uma herança. O eleito de Deus é o herdeiro dessa herança, tá? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Você vai perguntar: mas eu já não fui salvo? Como eu expliquei, você foi salvo no seu espírito, no dia em que você creu no Senhor Jesus. Mas o Senhor quer que você alcance a salvação final, que é a sua salvação da alma, tá? Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, aqui na terra, nós ainda, por causa da obra do Senhor e por causa da nossa salvação, precisamos passar por várias provações, sofrimentos, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, que hoje o Senhor precisa fazer a nossa fé passar pelo fogo, porque tudo que resiste a fogo, irmãos, é coisa de Deus. Em 1 Coríntios 3, aquele que edificou com madeira, feno e palha, o que ele edificou não vai resistir a fogo. Fogo vem, apaga tudo, né? Queima tudo. Mas aquele que edificou com ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não vai queimar e vai resistir. Irmãos, aí que vem um dos pontos centrais dessa mensagem. Então já vou começar a aproveitar e dizer para vocês: não adianta eu e você nos enganarmos a nós mesmos.
Não adianta a gente achar que está vivendo uma vida cristã maravilhosa, uma vida da igreja maravilhosa, e chegar naquele dia, né? O que nós temos que apresentar ao Senhor não passa pelo fogo, ou não passou pelo fogo. Irmãos, é importante hoje passar pelo fogo, para que quando chegamos naquele dia, né, o Senhor vai falar assim: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui irmão responsável de uma igreja, né? Eu administrei bem a igreja, cuidei dos irmãos, dei conselho para os casais, eu cuidei dos jovens, cuidei de criança e tal. Mas já pensou chegar naquele dia, como em Mateus 7, o Senhor fala assim: na verdade eu não te conheci. Por isso, irmãos, é bom que hoje a gente passe pela prova do fogo, para que naquele dia você não se surpreenda. Poxa, eu pensei que era um bom cristão, eu pensei que estava abafando no meu serviço, né, na igreja. Irmãos, Senhor Jesus, eu vou falar mais para frente, mas é só para vocês entenderem por onde eu quero entrar, né? Então, irmãos, graças ao Senhor. Então essa prova do fogo vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, quando o Senhor Jesus chegar na sua vinda, aqueles eleitos que obtiveram a salvação completa vão receber na vinda do Senhor Jesus, irmãos, a glória, a honra, o louvor, a glória e a honra. Você vai ser aprovado pelo Senhor. Por que você foi aprovado? Versículo 8 diz: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. O versículo 9 mostra a que ponto você chegou. O Deus quer que você chegue, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então Deus quer salvar a sua alma completamente. Irmãos, por isso hoje nós precisamos passar por várias provações, para que a nossa pureza, aqui fala, a nossa pureza a pureza da nossa fé precisa ser autenticada. Você sabia que quem produz barras de ouro as barras de ouro têm que ser autenticadas, porque quem diz que aquilo é ouro puro, não é isso? Então alguém tem que autentificar. Você sabe que a nossa vida um dia, diante do tribunal de Cristo, né, o Senhor vai querer ver a autenticação. Cadê a autentificação da sua fé, para provar que é puro, né? Então, irmãos, hoje nós somos da prova do fogo, para que o valor da nossa fé um dia seja autenticado, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, 1 Pedro 4, capítulo 4, né, ele nos alerta: não se assuste, irmãos, quando a gente passa pela prova do fogo. Versículo 12, né? Amados, não estranheis perdão, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, não estranhe a pressão nas ruas, né? Os nãos que a gente recebe, às vezes até maus tratos. Mas, irmãos, até na nossa vida cotidiana, não é isso? Graças a Deus, irmãos, não estranhe o fogo ardente, porque tem um objetivo, tá? Versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos
de Cristo. Irmão, não é sofrer como um ladrão, não é sofrer porque eu assaltei, não é sofrer porque eu fiz alguma coisa errada, mas, irmãos, são sofrimentos de Cristo. Sofrimentos para gerar alguém na rua, sofrimento para resgatar alguém na rua, sofrimento para pregar o evangelho, sofrimento para cuidar das pessoas, e sofrimento para edificação da igreja, de cuidar de alguém na igreja, não é isso? Não, sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, né? Ó Senhor Jesus. E Apocalipse 17, 14. Senhor Jesus. Ali diz o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Primeiro eu quero fazer uma diferença entre os chamados e eleitos. Nem todos os chamados são eleitos. Mateus capítulo 20, segura um pouco esse versículo aqui de Apocalipse, né? Mateus 20, versículo 16, é a parábola dos trabalhadores da última hora. O Senhor quer fazer você um eleito, por isso Ele chamou você para ser trabalhador da última hora, né? Capítulo 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Capítulo 22, versículo 14, na parábola das bodas, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, irmãos, os escolhidos são aqueles que foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis. Então, os escolhidos são aqueles que o Senhor está trabalhando para alcançar a salvação, né? Receber a salvação da glória. Entenderam? Então, são os que o Senhor chamou para receber a herança já no final dessa era, na manifestação do reino do céu. Na próxima era nós vamos reinar com Cristo. Então, esses são os eleitos, né? Só que, então, você é um trabalhador da última hora. Você não só foi chamado pelo Senhor, você é um eleito do Senhor. O Senhor quer que você alcance a salvação final da glória. Só que entre os eleitos, irmãos, podem nadar e morrer na praia. Por isso, irmãos, nós precisamos ser eleitos, mas temos que perseverar para terminar nossa carreira. Então aqui tem chamados, eleitos e fiéis. Fiéis são aqueles que chegaram lá. Quem quer ser esses? Eu quero fazer parte dos chamados, eleitos e fiéis. Então, esses que chegarem lá vão fazer parte dos que vão lutar com o Cordeiro contra os exércitos de anticristo no final dos tempos. Quem quer participar dessa batalha? Então, naquele tempo, irmãos, Satanás levantará 10 reis. Esses 10 reis serão utilizados, irmãos, para fazer, né, aquela última batalha, e reunirão
contra, né, os eleitos de Israel. Eles cercarão Jerusalém e estarão naquela última batalha de Armagedon, né? Irmãos, naquele tempo, os eleitos e os fiéis do tempo de hoje, irmãos, já foram arrebatados. E arrebatados ao terceiro céu, virão na parousia de Cristo, e quando chegar no final da sua vinda, no final dos 3 anos e meio da grande tribulação, então o Senhor precisará de nós, do lado do Cordeiro, pelejar, né? Aqui diz, pelejarão esses exércitos do anticristo, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Amém. Por isso, irmãos, o Senhor hoje precisa de eleitos que permaneçam fiéis até o final dos tempos. Por quê? De um lado, o Senhor precisa de nós para a edificação da igreja. Quem vai buscar resgatar as pessoas nas ruas? Os eleitos. Quem vai cuidar deles na igreja? Os eleitos. O Senhor precisa de nós hoje, tá? Mas o Senhor também precisa de nós como um exército. São duas coisas, né? A igreja em Filadélfia, finalmente no final dos tempos, se levantou. Irmãos, para quê? Para que nós trabalhemos tudo que estiver, fazer com que todos que estiverem sobre nossa responsabilidade, fazer de todos eles vencedores. Desde a pessoa que nós resgatamos das ruas, vieram para a rede de cuidado, esses que estão hoje vivendo a vida da igreja conosco, e saem conosco, né, para também pregar o evangelho do reino, e também aqui na igreja somos edificados, nos diversos serviços da igreja, irmãos, que todos sejam vencedores. Essa é a nossa responsabilidade, tá? Por isso, irmãos, o Senhor precisa fazer um trabalho. Por isso Ele precisa que nós revistamos o novo homem, revistamos de ternos afetos de misericórdia, splankinon, né? Paulo, quando escreveu para os filipenses, eu já disse, lembra? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia em Filipenses. Ó Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 2. Aqui diz: se há, pois, versículo 1, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. E não sei se vocês entenderam, esse versículo 1, eu nunca entendi direito. Como assim se há? Se há alguma exortação em Cristo, exortação de quem para quem? Né? Eu não entendia direito isso. Irmãos, agora passei a entender melhor, né? É como se Paulo tivesse escrito da seguinte forma: se vocês querem me dar algum encorajamento, se vocês querem me encorajar em Cristo, se vocês têm alguma consolação de amor para mim, e se vocês têm alguma comunhão do Espírito, né, dirigida a mim, e se vocês têm essa compaixão, esse splankinon, né, se vocês realmente têm isso, irmão, então completa a minha alegria. Aí ele fala o seguinte: sabe o que quer dizer isso?
Quer dizer que, olha, se a igreja em Filipos estiver vivendo na realidade do novo homem, se tiver realmente vestido do novo homem, essa igreja estaria vestida de splankinon, estaria revestida de ternos afetos de misericórdia. Então Paulo fala: se vocês realmente estão vivendo nessa realidade, então complete a minha alegria com o quê? Vamos lá, complete a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Se vocês realmente estão cheios de compaixão de Cristo, né? Cheio de esplêndido de Cristo, o que vai transbordar de vocês é essa realidade. Qual é a realidade? É que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, e vocês têm o mesmo sentimento. Nada, né, fazendo por partidarismo, né? Bom, é como se Paulo dissesse: se vocês realmente querem me encorajar, né, e que vocês querem me provar que vocês estão vivendo a vida no novo homem, então provem por pensarem a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, um servo de Deus não trabalha para que o zelo dos irmãos seja para ele ou para o seu benefício, senão é para que haja real unidade na igreja e um verdadeiro entrelaçamento em amor. Eu vou começar a entrar no assunto que eu queria entrar. O objetivo final, irmãos, é Deus obter uma edificação real entre nós. E essa edificação real entre nós, ó Senhor Jesus, faz o seguinte, eu vou continuar explicando, depois eu entro nisso. Nada fazendo por partidarismo. O que é partidarismo? A palavra partidarismo é eritheia, significa intriga, rivalidade e competição. Irmãos, infelizmente, alguns querem, né, causar confusão, causar intrigas entre nós, né, e causar rivalidade entre nós, competição entre nós, provando que, né, quando você faz isso, você quer provar que o outro está errado, não é isso? Então difama, divulga 1000 notícias falsas, né, denegrindo a imagem do outro. Tudo isso é o mal que faz o partidarismo, né? E vanglória, que é vaidade. Vanglória é uma coisa vazia, é imodéstia. Mas tudo fazendo, irmãos, por humildade. Nós nada temos em nós mesmos para nos gloriarmos, é ou não é verdade? Tudo que acontece, ainda mais nos dias de hoje, né, com a comportagem, nós começamos a perceber, irmãos, não é a nossa obra, né? Tudo que tem feito de bom, que o Senhor tem feito de bom entre nós, irmãos, é a própria palavra fazendo a obra de Deus. Então, irmãos, vamos continuar na humildade. Como Paulo fala, irmão, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. A nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos capazes de fazer a obra de Deus, irmãos, né? Por isso vamos nos manter em humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso é viver dentro dos ternos afetos de misericórdia. Aí nós temos verdadeira harmonia. Não permitir, irmãos, que surja entre nós sequer sombra de hierarquia, né? Ou amor por título, ou amor posição. Uma luta pela posição, luta pela hierarquia, né? Que é glória dos homens. Irmãos, isso sequer entre nós aconteça, né? E não tenha cada um, né, versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quer dizer, você já não é mais um homem egoísta no velho homem, você não é mais um homem individualista,
Você, homem, é um membro do corpo de Cristo. Você hoje, o benefício do corpo é a sua meta. Não é o seu próprio benefício, não é o seu próprio interesse, mas o interesse do corpo. Por isso, irmãos, eu me preocupo com o interesse dos outros, tá? Aí, irmãos, ó Senhor Jesus, onde eu quero chegar? Nós, Efésios capítulo 4, vamos lá. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Em primeiro lugar, irmãos, Deus encarregou a igreja em Filadélfia, na era final dos tempos, a pregar o evangelho do reino, como nosso Senhor Jesus veio aqui na terra pregar o evangelho do reino. Que é o evangelho do reino? O evangelho do reino, irmãos, é o evangelho que resulta no encabeçamento de Cristo sobre as pessoas. Cristo passa a governar a vida das pessoas, e a vida das pessoas passa a entrar em ordem, tá? Então, irmãos, nós não só pregamos o evangelho da graça para a salvação inicial das pessoas, nós pregamos o evangelho do reino. É o que nós estamos fazendo hoje de manhã, fazendo com que todos nós sejamos governados por Cristo, vivamos uma vida que a cabeça dê ordens, né? E faça a vontade dele, tá? Por isso, irmãos, Mateus 24:14, desculpe eu ficar fazendo vocês folhearem a Bíblia, mas Mateus 24, versículo 14, Jesus, antes de sua partida, de sua crucificação, ele deu essa incumbência para a igreja, e diz no versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos na era final, o fim está bem próximo de nós, mas se nós não cumprimos a nossa tarefa, a nossa responsabilidade de pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada, né, para testemunha a todas as nações, o fim não poderá vir. Então a nossa responsabilidade hoje é pregar o evangelho do reino. Mas, irmãos, o evangelho do reino requer tempo para você pregar, não é? Tanto é que quase que durante toda a nossa vida da igreja, nós estamos aprendendo o evangelho do reino, não é verdade? Então, qual é o nosso primeiro contato com as pessoas? Nas ruas. Posso orar por você? Sim. Aí o que acontece? Você ora pela pessoa, você conecta aquela pessoa com Deus, você o ajuda, não é isso? Você o ajuda na salvação, né? Se a pessoa não é salva, você o ajuda a ver a verdade da salvação, o evangelho da salvação de uma maneira muito rápida, não é isso? E o ajuda a invocar o nome do Senhor, que ele receba nosso Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, não é isso? E você na oração resolveu um dos problemas prementes dele naquela hora, e você não tem mais como ficar lá pregando o evangelho do reino, porque o evangelho do reino tem que aprofundar mais, precisa de mais tempo, não é verdade? Então, nosso contato nas ruas com as pessoas, irmãos, no máximo nós pregamos o evangelho da graça, levamos a pessoa à salvação, e nós oramos pela pessoa numa necessidade que ela tem, necessidade crítica que ela tem naquele momento. E como nós vamos cumprir a nossa responsabilidade de pregar o evangelho do reino? São os livros, irmãos, são os livros. Por isso, irmão, alguns ainda têm conceito sobre os livros. Mas, irmãos, se não fossem os livros, como nós, a igreja, cumpriria a tarefa de pregar o evangelho do reino? Você deixa os livros nas mãos da pessoa, certo? E se ele for um eleito,
algum momento ele vai sentir necessidade de ler. Quando ele passar a ler, né, esse final de semana nós ouvimos, né? Uma pessoa foi abordada e ela já estava com o livro na mão. Ela falou: não, eu comprei esse livro agora há pouco, em Osasco, e já estava lendo, estou gostando demais desse livro. É um eleito que já está lendo. E se a pessoa lê os nossos livros, irmãos, começam a entender o Evangelho do Reino. E em algum momento da vida, irmãos, ele vai viver a vida da igreja. Ele vai achar e vai nos procurar, alguma coisa vai acontecer. Vocês concordam com isso ou não? Você vai dizer: mas muitos também deixando o livro parado em casa. Não tem problema, algum dia alguma coisa vai acontecer. Alguém vai pegar aquele livro e vai ler. É ou não é? A nossa responsabilidade, irmãos, é pregar o Evangelho do Reino. E a maneira que Deus nos deu para pregar o Evangelho do Reino, irmãos, é deixar os livros na mão das pessoas. Daí que surgiu, irmãos, a colportagem. E o Senhor nos abençoou tanto, porque estamos no final dos tempos, que Ele quer acelerar os passos. Ele levou a nossa colportagem antiga para outro nível. Tanto é que nós chamamos de colportagem dinâmica. Não sei se vocês sabem, desde 2017 até nossa estimativa de até agosto desse ano, 2023, nós teremos distribuído, semeado 12 milhões de livros. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, pouco menos de 7 anos. 2018, então são 6 anos. Em 6 anos, irmãos, são 12 milhões de livros distribuídos aqui no Brasil, sem falar em demais países da língua espanhola, né? Nos Estados Unidos, na Europa, né? África, outros lugares. Irmãos, o que é isso? É uma oportunidade que você está dando para as pessoas a se inteirar e receber o Evangelho do Reino, e ele ter também a possibilidade de ser um desses eleitos e um desses fiéis, e possam juntamente conosco reinar com Cristo durante 1000 anos. Se não deixar livro na mão das pessoas, você não dá essa oportunidade para ela. Por isso, irmãos, é importante fazer isso. Bom, vamos recolher um pouco. Vamos então voltar para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 12, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou melhor, se você pegar a versão King James atualizada, para a obra do ministério. Então, para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quer dizer, os santos têm que ministério? Nós todos, irmãos, temos um só ministério. Todos os nossos ministérios são para um único ministério. E esse único ministério, e a obra desse ministério é o quê? É a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, nós estamos aqui, irmãos, é para edificar o corpo de Cristo. Tá? E como vou edificar o corpo de Cristo? Eu, como engenheiro, eu logo penso no edifício, né? E eu pensava do lado espiritual, não, é um edifício espiritual. Então, o meu conceito é edificação, é construção, é material sobre material, não é isso? Material de construção sobre material de construção. Mas, irmãos, estudando melhor agora o livro de Colossenses, o Senhor mudou meu conceito, né? Então vamos lá para o versículo 15. Versículo 14 é para que não mais sejamos como meninos, irmãos, agitados de um lado, né,
de um lado para outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, ou levado de um lado para o outro, irmão, para toda sorte de pessoas, que ensinam mil coisas, e nós éramos levados de um lado para o outro, irmãos. Ó Senhor Jesus, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, irmãos, como nós vamos edificar a igreja? Não é ficar discutindo doutrina, não. Como edificar a igreja? Versículo 15. Dá uma olhada no versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como edificar a igreja? Seguindo a verdade em amor. Agora eu vou voltar um pouco para a experiência dos que estão passando pelo PAC. Os irmãos líderes das igrejas que estão passando pelo PAC, eles começam a perceber que muitas das coisas que eles fazem no dia a dia, cuidando da igreja, podem ser as coisas que eles fazem ainda na esfera natural, na esfera do que eles aprenderam, na sua habilidade natural, na sua capacidade, do seu conhecimento que ele adquiriu durante esses anos todos. Irmão, vocês sabem que nós facilmente nos acomodamos, não é verdade? A gente passa a conviver ajeitando as coisas, não somos assim? E o brasileiro é famoso do jeitinho, né? A gente dá jeitinho para tudo, não é isso? Está com problema no casamento? Eu vou dar um jeitinho no meu casamento, eu vou convivendo com minha mulher, não é isso? Nós somos muito famosos em dar um jeitinho. Então, irmãos, muitas vezes você pode perceber, e o PAC, a ida para o PAC ajuda nesse sentido. Tudo que é jeitinho, ou tudo é apenas coisa que você, habilidade natural sua, que no começo foi uma experiência verdadeira, mas com o passar do tempo você passou a usar aquilo como uma muleta. Não sei se vocês estão me entendendo. No começo o Senhor te deu uma experiência fantástica. O Senhor te deu uma experiência e você realmente, o Senhor usou você para edificar a igreja, para cuidar dos irmãos, não é isso? Para ministrar uma palavra maravilhosa. Mas depois, com o tempo, você usa aquilo como uma muleta. E você pensa que aquilo vai durar para sempre. Você vai usar aquilo como método para sempre. Eu espero que vocês tenham me entenderam o que eu estou falando, não é isso? Aquela primeira experiência maravilhosa pode se tornar uma coisa costumeira, habitual, que não é mais daquela outra esfera, já é da esfera da sua habilidade. Então, irmãos, os irmãos que vieram para o PAC perceberam que até a oração, já pensou o irmão responsável de uma igreja não saber fazer oração? Mas chega na rua, certo? Ele ora do jeito dele, parece que não encontra eco, parece que não funciona. Aí ele muda de jeito, não funciona. Ele fica desesperado. E agora? Não funciona aqui. Aí vem uma líder de 19 anos. Irmão, não ora do seu jeito. Você acabou de emergir, não acabou de emergir? Ore de acordo com a palavra que você acabou de emergir. Ele fez essa oração temendo que a pessoa não esteja nem entendendo o que está orando, porque a imersão na palavra, nem todo mundo entende, né? Ele orou daquele jeito e a pessoa chora. Era isso que eu precisava. Aí o irmão fica encucado, né? Puxa, o que está acontecendo, né? Aí dali a pouco ele vai lá, ajuda uma segunda pessoa e não funciona da maneira habitual que ele sabia fazer na igreja, e não funciona. De repente ele se lembra dessa líder que disse para ele: use a imersão, use a palavra profética. Aí ele usa a palavra profética e funciona. Irmão, não é essa palavra que ela funciona, é na esfera.
vindo para cá, irmãos, subindo para cá, o Maurício me lembrou, né? Irmãos, a palavra que o Senhor dá, o pão que o Senhor dá para cada dia, é como o maná do dia. O maná do dia é para aquele dia. Ora, se o maná do dia é a palavra que Deus está mandando para você consumir naquele dia, use naquele dia. No dia seguinte já é maná passado, né? Então, irmãos, vamos ser simples e obedientes. Mas aí vem um problema, irmãos. Falei de uma forma simples. Só que esses irmãos aí estão 10, 15, 20 anos, 30 anos servindo a igreja. 40 anos servindo a igreja. E se eles não forem alertados para isso, de que pode ser que muitas coisas que eles continuam fazendo, servindo a igreja, pode ser que naquele dia, diante do tribunal de Cristo, o Senhor fala, não está aprovado não. Não, já pensou? Então valeu a pena eles irem para o PAC. O PAC talvez não tenha ajudado eles a virarem comportadores dinâmicos, mas só essa percepção, irmãos, já valeu pela lição de toda a vida. Sabe onde eu quero chegar? Tudo quanto fizermos, irmãos, tem que produzir a realidade. Com o tempo, a gente vai acostumando a viver da nossa maneira, e nós passamos a viver na esfera cá de baixo, não lá do alto, né? E tudo que é cá de baixo, mas não produz a verdade. Não sei se os irmãos entendem. Deus precisa que nós produzamos a realidade. Isaías 42 ali mostra que Deus criou, não é, o céu e tudo que lá nele, e ele criou a terra para que produza. Ele quer que a terra produza a vontade de Deus. Em outras palavras, que a terra produza a verdade, a realidade. Então, irmãos, a igreja precisa produzir a realidade. Mas será que a nossa maneira de servir na igreja está produzindo a realidade? Ou é meramente aquilo que eu aprendi a fazer tantos anos? Por isso, irmãos, é bom fazer uma reflexão nessa hora. Vamos fazer essa reflexão. Por isso é bom, irmão, a todo tempo, em qualquer situação, eu ser levado, irmãos, a outro nível, a não confiar naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu estou habitualmente fazendo. Pode ser, irmãos, que não seja a coisa da outra esfera, eu não produzo a verdade. Se não produzir a verdade, no tribunal de Cristo o Senhor fala, eu não te conheci. Então o Senhor nos deu um presentão, irmãos, a imersão na palavra. Então você vai, então, irmão Pedro, como é que eu vou fazer daqui para frente? Eu habitualmente estou servindo ao Senhor na igreja desse jeito. Como é que eu vou fazer para fazer as coisas na outra dimensão? Como é que é o negócio? Como é que eu vou fazer? Então, faça de uma maneira simples com os irmãos, não é isso? Confie na palavra profética, confie na palavra que o Senhor está falando com você, né? E não só confia na palavra, mas aprofunde na palavra, entra na palavra, rumine a palavra, assimile a palavra. E qual a melhor maneira de assimilar, de ruminar, irmãos? É fazer imersão. Vamos fazer imersão? Fazendo imersão, irmão, nós entramos no sentimento da palavra. Sem fazer imersão, nós ouvimos a palavra como uma mensagem e passa muito superficialmente, pouco retido em nós, assimilado em nós. Mas graças a Deus, irmão, quando nós passamos a fazer imersão, a cada palavra está sendo o quê? Assimilada por nós, e isso está tornando-nos mais obedientes à palavra.
Isso é encabeçamento, isso é evangelho do reino. E aí você usa isso para você viver o dia a dia, fazer comportagem, orar pelas pessoas. Irmãos, começa a funcionar, porque você está fazendo a coisa na outra dimensão, e começa a produzir a realidade, começa a produzir a verdade. Por isso eu digo, irmãos, eu admiro esses irmãos desde o primeiro dia que começaram a fazer aperfeiçoamentos dos comportores. Os comportores dinâmicos são obrigados a viverem no Espírito, porque no momento que eles não vivem no Espírito, a comportagem não funciona. Quem diz que os comportores fazem isso por dinheiro, não conhece o que é comportagem. A comportagem se faz por amor. Comportagem se faz, irmãos, cheios da realidade, né? E hoje os comportores descobriram esse caminho da imersão, nunca mais irão largar. A imersão da palavra tem feito com que, irmãos, eles descobrissem um caminho de realmente, né, estar debaixo, né, do governar do Senhor através da palavra. E aí as coisas começam a produzir a verdade, a realidade. Eu preciso continuar explicando, tá? E essa verdade é o que? Aqui é verdade em amor. Não é uma verdade bíblica, uma verdade teológica, uma verdade doutrinária que é para a gente discutir. Não concordo com o que você interpretou, não concordo com a sua verdade, mas não, é a verdade em amor. Então, o que é essa realidade em amor? O que é essa realidade em amor? Irmãos, é alguma coisa produzida na esfera do amor? É uma realidade produzida na esfera do amor? Que realidade é essa que é produzida na esfera do amor? Vamos continuar lendo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, seguindo a verdade dessa maneira que eu falei, fazendo imersão, entrando na palavra, você acaba ficando obediente a Cristo. Acredite se quiser. Se você fizer imersão, você vai ficar obediente à palavra, mas na verdade é obediente a Cristo, tá? E de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, o corpo bem ajustado e consolidado. A palavra consolidado aqui, irmãos, é a mesma palavra para entrelaçado, a mesma palavra, irmãos, para coalescido, coalescer. Lembra que eu falei na instância? Coalescer, irmãos, que é produzir um tecido. Deus quer a realidade de um tecido de amor. Não sei se seus irmãos estão me entendendo. O que é a edificação da igreja? Não é uma construção, não, é algo que Deus está produzindo, irmãos, um entrelaçamento de amor. Em outras palavras, por que seguindo a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo? Porque de Cristo vem o recurso do amor. Quem é amor? Deus é amor. O amor não é uma habilidade que você aprendeu a amar, não. Amor é Deus. Deus é amor. Então, irmãos, se nós, através da imersão na palavra, obedientes a Cristo, ligado à cabeça, o que eu recebo da cabeça? Deus. Recebo o amor, não é? O recurso que eu não tenho na minha habilidade natural, eu vou buscar lá em cima. E o que Cristo vai me dar lá em cima? Claro, você pode dizer pelo livro de Efésios, Ele vai me dar graça, vai me dar verdade, vai me dar tudo isso. Mas, irmão, na essência, Deus vai dar a você o amor de Deus. E quando você recebe o amor de Deus como recurso, porque você não tem mais para onde apelar. Você percebeu nas ruas que nada mais funciona.
você apela para o céu. E Deus só tem uma coisa para te dar, é amor. Quando você apela para o céu, o recurso que Deus te dá é um amor. Amor ágape. E o amor ágape, quando vem, enche o seu coração, porque você já está na imersão da palavra, você está cheio do Espírito, você está cheio da palavra, Cristo já fala com você, já está cheio, não é? Você está cheio do amor. E aí, com esse amor, irmãos, 1 João 4 fala: Deus é amor. Se nós amarmos uns aos outros, e o amor é em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se Deus, que durante 20 séculos da história da igreja tem mandado o seu amor como recurso, o amor de Deus para o homem, para a igreja, mas se a igreja durante 20 séculos não soube usar esse amor para entrelaçamento, então não houve trama. Se não houve trama, irmãos, esse amor de Deus não foi aperfeiçoado. E agora está na hora, irmão, da igreja de Filadélfia, aperfeiçoar o amor de Deus. Como? Aproveitar o recurso do amor de Deus, através da imersão na palavra, através da obediência a Cristo, ir para a rua e, irmão, posso orar por você, cheio do amor de Deus. Quando você fala, posso orar por você, olhando no olho da pessoa, a pessoa fala, a pessoa percebe um amor que sai de você. Ele vai dizer, mas quem vai se importar comigo? Ninguém se importou comigo. Não teve uma mulher que foi abordada e disse, ore pelo meu filho, entrou nas drogas, eu estou desesperada, não sei mais o que fazer. O irmão orou, ela agradeceu, falou, ninguém, eu falei do meu problema a muitas pessoas, mas ninguém se preocupou. Você foi o primeiro a se preocupar com ela. Mas o que é? Isso é amor. Amor é compaixão, é esplâncnon, ternos afetos de misericórdia. Por isso Deus precisa nos usar como novo homem. Aí o que acontece, irmão, quando você usa esse amor para você começar a ajudar as pessoas, você amar uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado. O que é aperfeiçoado? Bem ajustado, bem consolidado, coalescido. Irmãos, quanto melhor é um tecido, né? Então vários irmãos aqui que são da área de confecção sabem que quanto melhor é um tecido, tem os fios mais compactados. Quanto mais os fios são mais compactados, bem ajustados, esse tecido é melhor. Irmão, Deus está nos ajustando com o amor que Ele fornece para nós. Ele não quer nos ver aqui vivendo com a nossa habilidade. A nossa habilidade, irmão, não tem amor nenhum, o amor de Deus nenhum, não é isso? Irmãos, graças ao Senhor, estamos hoje apelando para o amor de Deus, né? E nós estamos entrelaçando uns aos outros, e não só entre você e as pessoas que você tem ajudado, mas a equipe que sai, irmãos, fica entrelaçado juntos. Esses irmãos que conviveram uma semana juntos, irmãos, esses irmãos não sabem porque estão amando um ao outro com um amor inexplicável. Esse é o entrelaçamento de amor, irmãos, que não acaba mais. Agora eu vou dizer o seguinte: isso não é só para os comportores. Seu casamento. Como é que está o seu casamento? Está seguindo a verdade em amor no seu casamento? Seu casamento tem realidade? Tem verdade? Está produzindo um tecido de amor? Ou você aprendeu a conviver com a tua mulher, o teu marido, dando jeitinhos, é isso? Sei que ela não gosta de ouvir essas coisas, tá bom, eu não vou evitar de falar, não é isso? Eu sei que ele né, desse jeito, então você vai aprendendo a contornar as coisas, vai aprendendo a conviver. Será que está tecendo um tecido de amor? O amor de Deus, estou falando, o amor de Deus. Irmãos, dá para fazer imersão também? Não.
Quem quer um casamento entrelaçado de amor de Deus? Faça a imersão em casa. E você que serve com outros irmãos, será que estão entrelaçando em amor? Ou é meramente habilidades para servir tecnicamente bem? Desde que eu comecei a falar do serviço em excelência, vamos produzir um serviço em excelência. Você pode ter produzido um serviço em excelência, mas não há tecido de amor. Eu sei que esse irmão é desse jeito, então não vou encarregar dele de fazer isso não. Eu vou, aquela irmã é difícil, então não vou, vou dando um jeito aqui, dando um jeito lá. Irmãos, não estamos fazendo tecido de amor coisa nenhuma. Quando o Senhor voltar, cadê a realidade da vida da igreja? No seu trabalho, você pode fazer o tecido de amor no seu trabalho. Você pode fazer imersão na palavra na hora que você vai tomar um café, ou na hora que você vai sentar à mesa, puxa o papelzinho, não é isso? Da imersão do dia. Pode fazer imersão. Ou pode ir lá para o cantinho, lá para o banheiro, sei lá, para o cantinho, faça a imersão, ué. E o Senhor vai usar você de alguma maneira para suprir esse amor para outras pessoas. E o tecido de amor também é feito lá. Não sei se vocês entenderam que o Senhor está querendo levar a igreja para um outro nível, para não nos enganarmos mais a nós mesmos, para não nos surpreendermos naquele dia diante do tribunal de Cristo, se o Senhor falar para nós: eu não te conheço. E eu de fato estou produzindo a verdade em amor, entrelaçando-nos uns com os outros, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, primeiro, pelo auxílio de toda a junta. Irmãos, graças a Deus, na igreja nós temos juntas que ajudam um ao outro a produzir esse tecido de amor. Vamos lá, vamos ajudar um ao outro, fazer imersão na palavra, ajudar um ao outro a viver essa realidade em amor, não é isso? E esse tecido é produzido por cada parte. Todos devem participar. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Aí quando chegar naquele dia, irmão, nós temos a igreja de Filadélfia inteirinha, feito de chamados, eleitos e fiéis. Nós vamos reinar com Cristo porque produzimos uma realidade, do tecido de amor. Aí o que acontece? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É tudo na esfera do amor, sendo tecido amor. E eu entendi melhor a edificação da igreja com isso. E assim, irmãos, nós vamos, agora, irmãos, eu posso, Senhor Jesus, o que eu faço agora? Vamos lá. Posso falar rapidamente Romanos 12 para mostrar para vocês o que isso vai produzir, Romanos 12. Ó Senhor Jesus. Versículo 9: o amor seja sem hipocrisia. Irmãos, a única maneira da gente viver o amor sem hipocrisia é desse jeito que eu estou falando. Viver a realidade. Não apelar para nossas habilidades. Não ir com o nosso jeitinho brasileiro, contornando problemas, tendo habilidade natural, técnica de fazer as coisas. Não, irmãos, vamos apelar totalmente para as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, e Deus vai mandar o que? A urdidura. Quando você busca as coisas lá do alto, Deus vai mandar o amor. Aí o seu amor é sem hipocrisia.
não é fingimento, não é político, né? Não é do seu jeito, tá? Então o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, ou odiar o mal, rechaçar o mal, apegando-vos ao bem, né? O amor, né? O amor de Deus, irmãos, tem que ser a fonte, tem que ser a urdidura. Tanto é que na tecelagem, o fio da urdidura tem que ser fio bom, tem que ser fio resistente, fio que aguenta a tensão, a tração, não é isso? Então, irmãos, o amor de Deus é um amor perfeito, né? É a fonte, é a nossa fonte, nosso recurso. Não apele para a sua habilidade. Não apele para a sua habilidade de ter vivido seu casamento esse tempo todo, né, não ter se separado. Irmão, não vive pela sua habilidade, viva pela fonte de Deus, pelo recurso de Deus, né? O amor de Deus é a fonte, é a urdidura ou urduma, né? Profissionalmente também se conhece por urduma, para amarmos de verdade. No nosso relacionamento, irmãos, devemos odiar ou rejeitar qualquer coisa que faça mal para o corpo. Nós não permitimos, irmão, nada, né, que faça mal para o corpo, né, aqui no corpo, aqui na igreja. E amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal. Irmão, só mesmo com o amor ágape, porque o primeiro amor, versículo 9 aqui é o amor ágape, o amor seja sem hipocrisia, esse amor é ágape. E agora é o amor fraternal, é Filadélfia, né? O amor ágape é a fonte, é o recurso para eu ter o amor fraternal. Trama, né? Urdidura e trama, tá? Ó Senhor Jesus, preferindo-os em honra uns dos outros. Irmãos, no velho homem, cada um quer aparecer, né? Cada um quer ser o primeiro, cada um é egoísta, pensa só em si mesmo. Mas, irmão, no novo homem é totalmente diferente. Um dá preferência para o outro, prefere honra uns aos outros. O amor que recebemos de Deus, irmãos, por meio da imersão na sua palavra, nos fornece recurso para amarmos os irmãos de fato, sem fingimento. Assim, irmãos, o tecido de amor é confeccionado na igreja. Nesse ambiente, ninguém busca honra para si, preferindo em honra um membro ao outro para o benefício do corpo. Versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, né? Então, irmão, na responsabilidade em executar, né, ou promover algum encargo do Senhor, não devemos ser omissos e nem preguiçosos. Irmão, essa questão da imersão na palavra tem feito bem a você? Se tem feito bem a você, ajude os outros. Não fique você apenas no politicamente correto. Se aquele homem não gostar, se aquele irmão não gostar, irmãos, o que faz bem para você, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para o corpo. Então vamos promover sem preguiça, né, no que faz bem para o corpo, não é isso? E vamos fazê-lo com diligência e seriedade, com espírito fervente. Aqui é espírito fervente, né? Servindo com obediência ao Senhor. Irmão, quem faz a imersão na palavra tem o espírito sempre fervendo, fervente, sempre em ebulição. Você sabe como é que você mantém uma água fervendo? É só manter aos 100 graus centígrados. Sabia disso? Você fala, vou deixar ferver mais tempo, vamos ver que se sobe. Irmão, não sobe de temperatura, chega aos 100, a água ferve aos 100 graus e fica aos 100 graus, até evaporar tudo, até vaporizar tudo, não é isso? Então, irmãos, mantenha o seu espírito a 100 graus, né? Sempre fervente, servindo ao Senhor, tá? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração
perseverantes. Irmãos, o Senhor é que nos dá a esperança da glória, irmãos, é que nos dá alegria em meio a provações, né? Em Colossenses 1:27 fala que Cristo é a esperança da glória, né? E Romanos 8:17 é que nos dá esperança de naquele dia, na volta do Senhor, né, a redenção do nosso corpo também ganhar glória. Ó Senhor Jesus, compartilhai, versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Irmão, devemos viver, aqui fala compartilhar, aqui é koinoneu, comunhão, vivemos em comunhão com os santos nas suas necessidades. E praticar é correr atrás com um coração hospitaleiro. Devemos ter um coração de receber os irmãos, acolher os irmãos, né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, o Senhor já disse lá em Mateus 5:44, né? O Senhor disse para amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Eu creio que os comportores já oraram muito pelos seguranças, né? Isso só é possível pelo amor do nosso Pai Celeste, né? Onde estou agora, hein? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, quanto mais avançamos na confecção do tecido do amor, por meio do suprimento do amor de Deus que vem pela palavra, imersão na palavra, irmãos, mais teremos a compaixão e empatia entre nós. Mas nós vamos pensar da mesma forma que como aquele que está sofrendo pensa. Antes não, né? Antes eu pensava do meu jeito, não importava os outros. Mas irmãos, hoje eu tenho empatia dentro de mim, né? Então, pois afinal de contas, irmãos, nós estamos sendo unidos, vinculados, tecidos entre nós, e no final nós seremos uma coisa só. O que um sente, irmão, todos sentem. Temos que chegar nesse ponto. Nós estamos tão entrelaçados, irmão, quando um sente, outros sentem também. Dizem os contos que quando um gêmeo, né, sente, o outro também sente. Irmão, nós é que devemos ser assim, né? Tem aquela palavra em Colossenses 1, né, fala nele tudo subsiste. Irmão, por que nele tudo subsiste? Porque Cristo é aquele que une todos em um todo. Esse todo, irmãos, é esse tecido universal, e Ele está unindo todos em um todo. E quando você toca nesse todo, você está tocando em todos. Se você percebe, quando nós temos que ser tão unidos, ter tanta realidade entre nós, quando alguém toca em alguém aqui, todos sentem. Por isso que eu disse, irmãos, o que o Senhor está fazendo conosco, você ainda não tem ideia do que seja. Eu disse, né, eu já disse algumas vezes isso, né, os irmãos me perguntam, puxa vida, quando lá na eternidade eu ainda vou reconhecer a minha mulher, vou reconhecer o meu marido que eu amo, né, o amigo que eu amo, o irmão que eu amo, né? Irmãos, você vai reconhecer sim, nada vai ser apagado não. Você vai reconhecer sim. Só que você não sentirá mais falta desse relacionamento maravilhoso que você tem hoje, porque o relacionamento que o Senhor está fazendo conosco nesse tecido de amor é muitas vezes superior a isso. Muitas vezes superior. Nós vamos estar tão unidos, tão ligados, irmãos, tão juntos, irmão, nós seremos realmente inseparáveis. E o que um sente, todos sente. Nós seremos um todo. Esse todo, irmãos, não só todos entre nós, todos com Deus. Ó Senhor Jesus, vamos lá, vamos terminar. Onde eu estou, hein? Tende o mesmo sentimento uns com os outros, uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos,
agora vocês estão percebendo que Deus quer trabalhar em nós nesse sentido, né? Irmãos, todos devem ter um só pensamento, com vistas a promover a harmonia entre nós. Em lugar de pensar alto demais, tem esse sentido aqui. Tem alguns que pensam alto demais, né? Os seus pensamentos são muito elevados e desprezam um pouco aqueles que não pensam como ele. Irmãos, até isso, irmãos, por isso que Paulo fala: não seja sábio aos seus próprios olhos. Vamos ser um com os outros, vamos ter harmonia com os outros, né? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Irmãos, não devemos aplicar olho por olho, dente por dente, de Mateus capítulo 5, 38 a 42, mas procurar fazer o bem para todos. Mas não é somente uma mudança de comportamento, e sim, vem pelo suprimento do amor ágape, do amor que vem de Deus. E se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, nós, de um lado, nós estamos no meio de uma luta de reinos, né? Nem sempre é possível a paz, né? Às vezes nós somos perseguidos, mas no que depender de nós, irmãos, mesmo quando nós somos expulsos, né, do shopping, ou quando nós somos, né, maltratados, irmãos, no que depender de nós, irmãos, vamos manter paz, né? Aquele brigão que está em você, né? Que o Senhor possa apaziguar, né? Com amor de Deus. Vamos ser sempre manso, né? Ó Senhor Jesus, não vingueis a vós mesmos, né? Está no mesmo princípio do versículo 17, tá? E isso está em Colossenses 2:2, tá? Ó Senhor Jesus, vou terminar aqui, Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Irmãos, se vinculado juntamente é o coalescido, é esse entrelaçado. Irmãos, Deus quer que o nosso coração seja encorajado e o nosso coração seja coalescido, unido, né, juntamente em amor com todos os santos. Irmãos, é esse trabalho que o Senhor quer fazer entre nós. Irmãos, esse é o encargo que eu tenho que passar para vocês todos, mas eu gostaria de dizer o seguinte, irmãos, isso não é... A colportagem nos despertou para isso. A colportagem nos despertou e nos deu um caminho porque nós enfrentamos muita pressão na colportagem, nós somos obrigados a achar um caminho, o Espírito nos deu um caminho da imersão na palavra, não é isso? De trabalhar no coletivo, etc, etc. Mas, irmãos, esse caminho que nós achamos na colportagem não é só para a colportagem. Esse caminho que nós achamos na colportagem, irmãos, é para tudo na nossa vida. Nosso casamento, nossa família, nossa vida social, na vida da igreja, no serviço da igreja, em todos os sentidos. Por isso, irmãos, não mais engane a você mesmo, não dê um jeitinho seu, vivendo pelo seu habitual, não viva pela sua habilidade adquirida nesses anos. No começo pode ter sido uma coisa lá do alto, mas com o passar do tempo pode se tornar uma habilidade sua. Por isso, irmãos, não se surpreenda naquele dia quando o Senhor falar: não te conheci. Então é melhor hoje, irmãos, nós passamos pelo fogo. Vamos passar pelo fogo? O Senhor precisa autenticar o nosso serviço. Deixa o Senhor nos autenticar. No meu relacionamento conjugal, será que o Senhor consegue autenticar? Ou é meramente o meu jeitinho? Ou eu aprendi a psicologia de conviver juntos? Não. Então, irmão, o Senhor precisa autenticar, né? Autenticar, dizer, pôr um carimbo: isso aqui é puro, isso aqui é puro, está aprovado, tá? Então, o Senhor seja com vocês, amém.